reconheça que do Deus Todo-Poderoso, você e eu não podemos fugir. Acate a vontade de Deus. Talvez Deus está mandando você pregar para aquela vizinha que você não gosta. Talvez Deus está mandando você pedir perdão ao pastor. Talvez Deus está mandando você calar a boca porque você falou demais contra este servo. Ou talvez alguma coisa você possa ter feito e você bateu no peito e diz: olha, não há quem me faça voltar atrás da minha decisão. Hoje o Senhor se apresenta diante de você e Ele diz que se necessário for, Ele vai te fazer retroceder, mas a vontade dEle tem que prevalecer na sua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Oh, aleluia! Deus está falando contigo. E a Bíblia diz que Jonas, ele não tem como fugir da presença de Deus, e ele se enquadra dentro daquele padrão, muito que contrariado, mas ele vai fazer o que Deus o havia mandado. No capítulo 4, Jonas faz uma declaração para Deus. Ele explica para Deus o porquê ele não queria pregar para os ninivitas. Ele considerava os ninivitas homens não merecedores da misericórdia de Deus, homens não merecedores da bênção de Deus, porque no passado estes mesmos homens colocaram diante do povo de Israel muitos tropeços para que aquele povo não fosse abençoado. E Jonas, dentro do seu conceito de homem, ele não conseguia engolir essa verdade de que ele tinha que abençoar quem no passado o havia amaldiçoado. Ele não conseguia entender isso. E essa é uma realidade em nossos tempos. É muito fácil abençoarmos quem nos abençoa. É muito fácil dizermos quem amamos, quem está sempre sorrindo para nós. É muito fácil estender a mão para aqueles que podemos dizer: ele é uma bênção a minha em minha vida. Mas aquela pessoa que até o dia de hoje tem sido uma prova para você, até o dia de hoje essa pessoa tem te dado problema, e para te confundir espiritualmente, quanto mais você ora para Deus entrar com justiça, mais essa pessoa é abençoada. Talvez você está em parafuso porque você quer justiça de Deus, aleluia, mas até agora aparentemente parece não ter havido justiça. Mas no livro do profeta Isaías, capítulo 64, diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Calablachuri como nácia. A nossa justiça é como trapo de imundícia. Sabe o que significa? Significa que Deus nunca vai julgar quem queremos que seja julgado segundo os nossos princípios. Ele tem uma balança, Ele tem um caminho, Ele tem uma maneira de agir. Ele sabe cobrar na hora certa, Ele sabe chamar a atenção na hora certa. No momento, somente faça a vontade de Deus. Você está entendendo? Diga glória a Deus. E a Bíblia diz que Jonas chega naquela cidade, ele prega a palavra para aquele povo, e não o inesperado acontece, porque ele já sabia que isso ia acontecer. A Bíblia diz que ele sai profetizando, e no capítulo 3, versículo 4, ele diz assim: e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Aleluia. E a Bíblia diz que no versículo mais abaixo, aleluia, o povo, inclusive o rei de Nínive, recebeu aquela palavra. E o povo se arrependeu na presença do Senhor. Você está pensando que os ninivitas, aleluia, existia cerca de aproximadamente 120 mil habitantes nessa cidade. A Bíblia diz que a cidade, a história conta, ou melhor, que a cidade era cercada por uma grande muralha. Aleluia, meio até que semelhante como a de Jericó. Semelhante, aleluia, não igual. E a Bíblia diz que para percorrer aquela cidade toda durava aproximadamente 3 dias. E a Bíblia diz que Jonas saiu por aquela cidade.
Outra coisa precisa ser dada enfoque. A cidade de Nínive não era uma cidade de pobres, coitados, um bando de perrapados, duros na vida. Aleluia! A cidade de Nínive era uma cidade de grande riqueza, era uma cidade de grande luxo. O povo era muito orgulhoso por aquilo que eles haviam conquistado. Mas mesmo assim, diante da palavra de juízo de Deus, a Bíblia diz que aqueles gentios se prostraram diante de Deus. E do versículo 5 em diante, diz que todo aquele povo creu em Deus. E a Bíblia diz que inclusive o rei, ele rasgou as suas vestimentas reais, se prostrou diante das cinzas e começou a adorar ao Senhor. E uma coisa eu acho interessante, que esse rei de Nínive, ele fez que nem Josafá, ele estabeleceu um jejum por toda aquela cidade. Toda criatura, inclusive os animais, deveriam atribuir a Deus adoração por intermédio de um grande sacrifício. E a Bíblia diz que diante daquela grande manifestação, diante daquela grande glória, aquela realização de Deus que é o Senhor, dando oportunidade para aquele que crê no Senhor, a Bíblia diz que Jonas de longe observa aquela situação, meio que contrariado, porque ele não queria que aquele povo se salvasse. Eu estava falando um dia desses na igreja. A Bíblia diz que do coração do homem procedem maus pensamentos, furtos, prostituições, etc. Então nós sabemos, irmãos, que o homem, em sua natureza, ele é um grande pecador. Aleluia! Hoje em Cristo somos sujeitos a pecar, não pecadores e descontrolados, mas sujeitos a pecar. Quem diz que não peca, já está cometendo pecado. E eu vou entrar agora numa particularidade que talvez você não vai concordar, mas o Espírito vai te fazer entender que é uma tremenda de uma verdade. Irmãos, será que quando você recebe uma notícia ruim, você descobre que alguém fez um levante contra você, quando você descobre que você deixou de ganhar uma grande bênção por causa, talvez, de um irmão ou de uma irmã atribulado, é claro, como é que você pensa nele? No primeiro impulso, como é que você pensa nesse cidadão? Ah, Jesus, muito obrigado por ele ter feito isso. Ai, Senhor, ele é uma bênção em minha vida, vou mandar um beijo para ele. Será que é assim? Não. O primeiro impulso é, para quem é brabo, eu vou pegar esse sem vergonha. O primeiro impulso para quem é braba, eu vou dar uma coça nela. É verdade. Para aquele que já teve arma no passado, eu vou comprar uma arma e vou dar um tiro na cara desse canalha. Que isso, pastor? É uma verdade. No primeiro impulso, a primeira coisa que pensamos em fazer é a justiça com as nossas próprias mãos. Até que o Espírito de Deus traz sobre nós o senso de realidade e entendemos que somos nova criatura e não podemos dar ênfase e nem vazão à natureza pecaminosa, porque nascemos de novo. Aí qual é a nossa oração? Jesus, me dá graça, porque eu preciso suportar mais essa. É assim ou não é? Ah, Senhor, me dá graça, porque eu preciso suportar mais essa. Senhor, me dá graça, porque eu preciso aguentar esta situação. Irmãos, Deus tem me colocado num grande estreito, e eu estou passando por uma situação que eu pensava nunca passar. Mas o Senhor é assim quando Ele quer amassar o barro. Oh, o Senhor é assim quando Ele quer amassar o barro. Ele te leva para Getsêmani. Você já percebeu o processo, aleluia, de como se faz azeite? A azeitona, ela tem que ser prensada, esmagada. Ah, a Bíblia fala sobre o Getsêmani. Oh, o monte onde se cultivava esse plantio. E a azeitona tinha que ser pega, esmiuçada, espremida, esmagada, para que aquela azeitona venha dar o azeite.
Talvez você no meio dessa luta, tendo que ficar calado, calada, você pode estar dizendo: Senhor, eu estou sem azeite, porque eu não aguento mais. Pelo contrário, você está no Getsemane, então creia que está pingando de gota em gota azeite sobre o teu vaso, e quando você pensa que não aguenta mais, o Senhor entra com alguém novo para dizer para você: eu te chamei para sofrer por esta causa, passa pelo deserto, mas tu vai cantar o hino da vitória. Olabassuri como nábia. Hoje você não entende porque querem dar na tua cara. Hoje você não entende porque conspiram contra você. Hoje você não entende o porquê tanto te desejam mal. Hoje você não entende porque tanto você faz e você até agora não conseguiu chegar a lugar algum. Há um tempo de Deus para a tua vida, e há um tempo crescente para você. De degrau a degrau você vai chegar ao ápice espiritual, e Deus vai sentenciar a sua vitória. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, você não pode perder a sua direção. Irmão, você já viu um acidente de carro? Aleluia, o carro vem com aquela velocidade, ele bateu, o que acontece? O motorista consegue segurar a direção do automóvel? Ele perde a direção. Irmão, uma mensagem revelada pelo teu espírito, pelo Espírito de Deus, sendo revelada ao nosso espírito. Talvez você levou uma pancada tão forte que você está até meio tonto. Talvez você levou uma pancada tão forte, olha, que você, só misericórdia de Deus para você não sair da direção. Ah, mas em nome de Jesus Cristo, Deus, Ele vai te dar vitória. Ah, muitas das vezes se faz necessário uma pancada. Sabe para quê? Para despertarmos diante do que Deus tem a fazer na nossa vida. E para nós finalizarmos, a Bíblia diz que Jonas ficou de longe, observando aquele povo se arrepender e se humilhar na presença do Senhor. E a Bíblia diz que ele constrói mais ou menos uma casinha ali, louvado seja Deus, com um telhadozinho de palha. E ele ficou observando de longe aquele povo receber a bênção. Talvez ele pensando: Senhor, só teu sangue. No fundo eu não queria isso, mas todavia seja feita a tua vontade. E a Bíblia diz que Deus permite que surja diante dele uma boboreira. Uma boboreira cresce de forma milagrosa diante de Jonas. E a Bíblia diz que aquela boboreira servia também para dar sombra para Jonas. E durante todo o dia Jonas ficou ali descansando, aleluia, embaixo, sob aquela boboreira. E a Bíblia diz que ao subir da alva, a Bíblia diz que Deus permitiu que aparecesse um verme, aleluia. E a Bíblia diz que aquele verme pica aquela boboreira. E a Bíblia diz que aquela boboreira seca. E olha o que Jonas diz para o Senhor. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor nascer uma boboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. O versículo 8: e aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu sem som, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Ou seja, a Bíblia diz que Deus permitiu que aquela boboreira morresse e secasse, e ele ficou com dó daquela boboreira. Pastor, essa lição não tem muita lógica. Tem. A Bíblia diz que depois que aquela boboreira morreu, aleluia, ao surgir do dia, a Bíblia diz que Deus permitiu que o sol intenso